Estamos começando o terceiro e último bloco do Guajará Notícias. Vamos falar de futebol. Clube do Remo recebe certidão de regularidade do FGTS. O Clube do Remo segue colhendo frutos da sua reorganização administrativa. Após a adesão ao Profut, junto à Caixa Econômica Federal, o clube recebeu nesta quinta-feira, 4/7, sua certidão de regularidade junto ao FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Os esforços para a adesão ao Profut foram enormes, mas os resultados que estamos começando a colher vão compensar tudo. Estamos muito felizes em receber a certidão de regularização junto ao FGTS. O Clube do Remo aguarda para os próximos dias o recebimento da CND junto à Receita Federal do Brasil para iniciar ações em busca de patrocínios em empresas estatais, entre outros. Quero agradecer ao coordenador da gerência de FGTS da Caixa, Diego Miranda, que nos deu um auxílio fantástico e foi fundamental nessa conquista. A diretoria continua sua busca pela recuperação administrativa e financeira do clube e em breve anunciará novas medidas, afirmou a diretoria do Remo. Vamos agora falar do Paysandu. A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, mudou a data do jogo entre Paysandu e Ceará, partida que seria realizada no dia 16 de agosto, válida pela primeira rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B. A nova data está marcada para o dia 20 de agosto, sábado, às 21 horas, no estádio da Curuzu. E agora vamos falar do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, 18ª rodada. O Vitória venceu o Curitiba por 3-1, o São Paulo perdeu para o Atlético Mineiro por 2-1, Santos e Flamengo 0-0, Cruzeiro 4, Internacional 2, Grêmio 0, Santa Cruz 0, Atlético Paranaense e Corinthians. O Atlético venceu por 2-0, a Chapecoense empatou com o Palmeiras em 1-1 e a Ponte Preta venceu o Botafogo por 2-0. O Sport Recife empatou em 1-1 com o América Mineiro. Concluindo essa 18ª rodada, só falta o jogo Fluminense e Figueirense, que acontecerá no próximo sábado. A classificação do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão é a seguinte: em primeiro lugar o Santos com 33 pontos, em segundo vem o Palmeiras com 33, o Corinthians em terceiro com 33, o Grêmio na quarta colocação com 32 pontos, o Atlético Mineiro em quinto lugar com 32 pontos, o Flamengo ocupa a sexta colocação com 31 pontos, o Atlético Paranaense é o sétimo com 30 pontos, a Ponte Preta em oitavo lugar tem 27 pontos, com 24 pontos ocupando a nona colocação, vem o Fluminense e a Chapecoense ocupa a 10ª colocação com 24 pontos. Em 11º lugar, o São Paulo com 23 pontos. Em 12º, o Sport com 22. Em 13º, Vitória também com 22 pontos. Em 14º lugar, o Internacional com 21 pontos. Em 15º lugar, o Botafogo com 20 e em 16º, o Figueirense com 20 pontos. Ocupando as últimas 4 posições da tabela, nós temos em 17º, Santa Cruz com 18 pontos. O Cruzeiro na 18ª colocação, também com 18 pontos. O Coritiba na 19ª colocação com 18 pontos e o América Mineiro ocupa a última posição do campeonato com 20 pontos. No nosso quadro de entretenimento, vamos indicar para você o filme Assalto ao Banco Central. Em 5 de agosto de 2005, há exatamente 11 anos atrás, 164 milhões de reais foram roubados do Banco Central em Fortaleza, no Ceará. Sem dar um único tiro, sem disparar um alarme, os bandidos entraram e saíram por um túnel de 84 metros cavado sob o cofre.
carregando 3 toneladas de dinheiro. Foram mais de 3 meses de operação. Milhares de reais foram gastos no planejamento. Foi o segundo maior assalto a banco do mundo, um dos crimes mais sofisticados e bem planejados de que já se teve notícia no Brasil. Quem eram essas pessoas e o que aconteceu com elas depois? São as perguntas que todo o Brasil se faz desde então. Não deixe de assistir. Os caras estão procurando pista em São Paulo até hoje. Tamo junto, hein? Tamo de ricos. Mas quem é essa gente? Vamos combinar uma coisa aqui? Eu mando. Vocês obedecem. Sou a mulher do barão. Essas horas me dá um orgulho de ser brasileiro. Você pediu demissão? Uma semana antes dessa. Carro, imóveis. Escuta isso aqui. Vamos começar aqui, é muito dinheiro e pouco tempo. O Guajará Notícias abre espaço para falarmos de música. E nesse quadro vamos falar dos The Originals. Não tem nada a ver com aquela série lá de vampiros. Você bem sabe que eu não lhe prometi um mar de rosas. Sempre sombria, também há dias em que a chuva cai. The Originals é uma banda de rock fundada em 2005 por ex-integrantes dos conjuntos The Fíveres, Renato e seus Blue Caps e Os Incríveis. Surgida a partir de ideia do saxofonista e produtor Miguel Plopichi, ex-integrante e um dos fundadores do conjunto The Fíveres. A banda contou em sua primeira formação com as presenças de Pedrinho da Luz, Almir Bezerra e Cleudir Borges, que juntamente com Miguel Plopichi foram integrantes dos The Fíveres. Netinho e Nenê Benvenuti, ex-integrantes dos Incríveis, e Ed Wilson, ex-componente do Renato e seus Blue Caps. No mesmo ano, a banda gravou seu primeiro CD e DVD, que obteve disco de ouro pela Vendagem. Foram gravados clássicos da época da Jovem Guarda, como Mar de Rosas, Vem Me Ajudar, Até o Fim e Cândida, todas sucessos dos Fíveres. Menina Linda, Primeira Lágrima e Fecha os Olhos, sucessos do Renato e seus Blue Caps. E Era um Garoto Como Eu, amava os Beatles e os Rolling Stones, sucesso dos Incríveis, entre outras. Em 2010, gravou ao vivo no Espaço Veneza, em Botafogo, Rio de Janeiro, seu terceiro trabalho intitulado The Original, A Festa Continua. Músicas como Cândida está gravada em nossos corações. Sem razão, Cândida, eu já não sou nada na vida, procuro a sorte perdida, vem me dar
Chegamos ao final de mais uma edição do Guajará Notícias e queremos mais uma vez agradecer a você, querido telespectador, que tem acompanhado o Guajará Notícias, que tem interagido conosco, principalmente por meio das mídias sociais, Facebook, pela página TV Guajará Canal 7. E também agradecemos aos telespectadores que têm ligado para nós por meio do número 993 77 1014, 993 77 1014, que tem nos sugerido matérias, que tem solicitado a presença da nossa equipe no seu bairro, na sua rua. Grande abraço para vocês, agradecemos e muito o apoio que temos recebido da nossa querida e amada cidade de Tailândia e também a outros telespectadores que têm acompanhado o Guajará Notícias pelo Facebook. Sempre disponibilizamos o nosso jornal nas mídias sociais. Um grande abraço, tenham todos uma semana, um final de semana abençoado, tranquilo, cheio de paz, amor e esperança. E lembrando que a partir de segunda-feira, o Guajará Notícias vai ao ar um pouco mais cedo, às 18h30. E contando com a sua audiência, eu desejo a todos uma boa noite e até segunda-feira. Grande abraço. Eu já não sou nada na vida, procuro uma sorte perdida, vem me dar a sua mão.